Quando chegamos a esta altura do ano, junho, julho, começam a disparar as pesquisas no YouTube, seja de como escolher um curso superior, seja como é estudar Direito na Faculdade X, como é estudar Psicologia na Faculdade Y e, no fundo, procurar inteirar-nos um bocadinho melhor daquilo que se aprende no curso que já decidimos que vai ser a nossa carreira de sonho, pelo menos à partida. Para além disto, se é verdade que muitos de nós esperamos ansiosamente pelas férias de verão, também é verdade que a partir de certa altura começamos com aquela curiosidadezinha de o que é que será que eu vou aprender no próximo ano. E se há ritual que se repete ano após ano, é pegarmos nos livros do próximo ano e irmos vendo, ok, que matérias é que vai ser, ai que interessante, vou gostar muito, etc. O problema quando entramos no ensino superior é que não sabemos muito bem sequer quais é que vão ser os livros que vamos adotar nas várias cadeiras. É precisamente a pensar em ti que decidi fazer este vídeo para partilhar quais é que foram os manuais adotados no meu primeiro ano na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, se ficaste com curiosidade, anda a descobri-los. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, porque já não sou do quarto ano, finalmente posso dizer que sou licenciado em Direito. Adiante, não é sobre isso o vídeo de hoje. Como eu vos prometi, vou sim fazer um vídeo sobre como é que foi todo este percurso, desde o primeiro ano até ao quarto ano na licenciatura em Direito, mas este vídeo ainda não é este vídeo. Vamos falar sobre manuais universitários hoje de Direito, quais é que são os principalmente adotados, como os principais, vamos dizer assim, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para o primeiro ano, mas vale a pena fazer já uma ressalva. Os alunos cá são distribuídos por 2 ou 3 turmas, dependendo das cadeiras, de acordo com o nome, ou seja, por ordem alfabética. Em algumas cadeiras, o principal manual não é igual ao principal manual de outras cadeiras. E vocês podem estar-se a perguntar, então mas isso não faz sentido nenhum, o direito não é igual para toda a gente? Sim e não. Porque a verdade é que, para além das leis, que é aquilo que a maior parte de vocês está habituado a associar ao direito, nós temos também divergências doutrinais, desde logo. As divergências doutrinais traduzem-se em um determinado autor faz certa interpretação da lei e entende que é assim que ela deve ser entendida. Outro autor entende absolutamente o oposto daquilo que foi entendido pelo primeiro e, portanto, acabam por haver ali uma troca de argumentos entre o autor A e o autor B, e isso faz com que automaticamente os manuais universitários que são escritos por um e por outro sejam diferentes nessas chamadas divergências doutrinais. Tudo isto para dizer que os manuais que eu vos vou apresentar foram aqueles que foram adotados no meu ano, pelas turmas nas quais eu estive e, portanto, pelos professores que tive. Finalmente, dizer-vos que deixei os links para todos os manuais que citar neste vídeo na descrição, portanto, se tencionares comprar algum deles, eu agradecia-te muito se o puderes fazer através desses mesmos links, porque agora no mestrado ainda mais despesas com livros vou ter do que tinha na licenciatura e todas as ajudas são bem-vindas. Eu ganho uma percentagem por cada compra feita, vocês já sabem como é que estas coisas funcionam, e agradeço muito toda essa ajuda que puderem dar, mais uma vez, se tencionarem realmente comprar algum destes livros. Mas passemos ao vídeo propriamente dito e comecemos não exatamente por manuais universitários, e sim por outros livros que também vais precisar na Faculdade de Direito. No primeiro ano vais precisar sobretudo destes 3 que eu aqui tenho, e essencialmente é uma constituição, não precisa de ser desta marca em concreto. Esta custou-me à volta de 3,5€, estava numa promoção daquelas de 20% de desconto. A Constituição vai ser o menor dos teus problemas porque é realmente muito acessível. Tudo o que seja legislação, tu se quisesse até podias imprimir em casa sem teres que comprar os livros propriamente ditos. Tu vais poder levá-los contigo para os exames orais, para os exames escritos e vais poder sublinhar. Não podes escrever neles, obviamente, a não ser referências do tipo estás no artigo 1 e remetes para o artigo 10 que está relacionado com o artigo 1. Vais precisar também de um Código Civil, não precisa de ser da Porta Editora, pode ser da Almedina. De qualquer das formas, eu gosto bastante da Porta Editora, sobretudo pela organização. É uma questão de preferências, conheço muitos colegas que preferem a edição da Almedina, dizendo também que a Porta Editora oferece estas coisinhas que a Almedina não oferece, mas pronto, não vais tomar uma decisão só com base nos post-its que uma edição te oferece e a outra não. Digo eu à partida. Finalmente, cá em Coimbra temos uma cadeira que não é consensual de primeiro ano em todas as faculdades, que é Direito Internacional Público. Noutras faculdades não é de primeiro ano, é de segundo. Quanto a esta compilação, eu recordo-me que ela era um bocadinho mais cara e, mais uma vez, a legislação está disponível online e tu podes perfeitamente substituir estas compilações que às vezes são um bocadinho mais pesadas para a carteira
por impressões desses mesmos diplomas. De legislação é tudo o que precisam de saber, com que têm que se preocupar. Mas, ainda antes de passarmos para os manuais universitários, deixem-me-vos falar de uma coisa maravilhosa que eu infelizmente só descobri no terceiro ano. Ainda deu para aproveitar também no quarto, mas se tivesse descoberto ainda no primeiro, enfim, teria sido muito mais vantajoso. Um dicionário jurídico que vos possa... Uma das grandes dificuldades dos estudantes que entram no curso pela primeira vez é começarmos a inteirar-nos dos termos técnicos que os professores muitas vezes usam como se nós tivéssemos nascido a saber o que é que significa uso capião, o que é que significa direito potestativo, entre outros. E a verdade é que nós não nascemos exatamente a saber tudo isso e, por vezes, quando vamos a um dicionário normal, não vamos ficar propriamente esclarecidos. Porquê? Porque existem certos termos que, ainda que tu consigas encontrar nos dicionários normais, a verdade é que têm um significado para a linguagem comum e outro significado para a linguagem jurídica. Tu vais encontrar coisa para aqui, coisa para ali, coisa para acolá, e a verdade é que coisa para o direito não é exatamente a mesma coisa que coisa na linguagem comum. Se há coisa maravilhosa, é um dicionário jurídico que, enfim, vocês têm este exemplar que é um ótimo exemplar, tem 2 volumes. O volume 1 é sobre direito civil, direito processual civil e organização judiciária, e o segundo volume é sobre, sobretudo, direito penal, que só vais precisar a partir do terceiro ano. É certo que um dicionário jurídico é caro, mas também é verdade que se há livro que te vai ser útil ao longo dos 4 anos de curso e também na tua vida profissional, meus caros, é este. Outro ponto a ter em consideração é que os dicionários jurídicos não dão aso a grandes divergências doutrinais, por isso vai-te ser útil independentemente de entrares em Coimbra, em Lisboa, no Porto, no Minho, onde quer que seja. Mas agora sim, passemos para os manuais universitários, onde realmente vais encontrar a matéria que vais estudar no teu primeiro ano. E comecemos por Direito Constitucional, que foi um dos manuais que eu, apesar de o ter tido durante o meu primeiro ano, foi daqueles também que eu o vendi, porque é daqueles investimentos significativos. Mas sinceramente, tendo em conta a importância que tem este manual, é como uma bíblia, pelo menos encarado quase como uma bíblia do direito constitucional cá em Coimbra, e por isso é muito útil para ires depois, ao longo da tua vida profissional, eventualmente consultares o manual em questão para tirares algumas dúvidas que tu tenhas a respeito de direito constitucional, que já não te lembres muito bem da matéria. Quanto a direito internacional público, dizer-te desde já que temos como optativa no segundo semestre a possibilidade de escolher direito internacional público 2 e, obviamente, como a primeira do primeiro semestre é obrigatória, tu vais ter necessariamente de ter um manual para acompanhares os estudos, e a questão é, a primeira metade do manual é a cadeira do primeiro semestre e a segunda metade do manual é a cadeira do segundo semestre. Portanto, não só é uma cadeira interessante em termos de matéria, como se quiseres poupar em termos de comprar manuais, também poderá ser boa opção por aí. O manual adotado no meu ano, em 2018, portanto, foi este, Direito Internacional, do paradigma clássico ao pós 11 de setembro, do professor Dr. Jonatas Machado, e a aparência é um pouco diferente daquela que atualmente está à venda, porque esta edição ainda era da Coimbra Editora, que entretanto fechou, e muitos dos autores que escreviam para a Coimbra Editora passaram a escrever para a Gesto Legal, e este manual tem uma nova aparência à conta disso, mas vocês ficam a saber qual é que é a aparência dele aqui do lado. E enfim, é mais um daqueles que, se quiserem investir e se for uma área que vos interesse para o futuro, para guardarem o manual e poderem ir consultando, também é uma boa opção. Se vieste até este vídeo para te inteirares um bocadinho mais de quais é que são as matérias que te esperam no próximo ano, a verdade é que Direito Romano é uma excelente opção para começares, enfim, a explorar este universo. E porquê? Uma parte significativa da matéria desta cadeira passa por contratos, e os contratos romanos vais-te ficar muito surpreendido, ou talvez não, pelo facto de terem muitos pontos de contacto com os contratos que temos hoje em dia. Então, certos termos técnicos que vais usar ao longo do curso todo, vais ter pela primeira vez contacto com eles agora. Por exemplo, vais aprender o que é um contrato sinalagmático, vais perceber o que é um contrato de locação, vais perceber o que é um comodato, entre outros termos que com certeza já estás, que ele está para aqui a falar. Quanto aos manuais da cadeira, bem, eu tenho aqui estes dois, que mais uma vez eram editados inicialmente pela Coimbra Editora, entretanto passou a dar lugar a esta outra edição que eu vou deixar aqui do lado. Acaba por ser, no fundo, o essencial do texto destes dois está neste aqui, e como dificilmente vocês vão conseguir comprar estes dois novos, só se encontrarem em segunda mão, mas mais uma vez, Direito Romano não tem que ter
problemas com desatualizações, porque a matéria é exatamente a mesma. Por isso, encontrarem em segunda mão a um preço mais acessível, aproveitem, sem dúvida, vale a pena, ok? Finalmente, para abandonarmos a área de jurídico-históricas, falar-vos de História do Direito Português, que é a continuação de Direito Romano, mas desta vez agora no segundo semestre. Dizer-vos que o manual que é adotado é unânime quanto às várias turmas, quando há mais do que uma turma cá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, por isso não precisam de se preocupar com eventuais divergências das turmas nas quais venham a ser colocados. O manual em questão é este, História do Direito Português, do professor Dr. Mário Júlio de Almeida Costa, por isso, mais uma vez, também não tem que se preocupar porque não vai ficar desatualizado. E é certo que eu não tenho mais nenhum manual aqui do meu lado esquerdo, mas existem mais 2 cadeiras no curso com as quais vais ter que te preocupar. Introdução a Direito e Economia Política. Quanto à Economia Política, no meu tempo, em 2018, o manual adotado foi o manual do professor Dr. Manuel Porto, Economia, um texto introdutório, e a verdade é que em certos pontos da matéria já estavam um pouco desatualizados, de maneira que o nosso professor da cadeira deu-nos alguns artigos científicos para irmos atualizando esses pontos específicos da matéria. O meu professor de então continua a ser o professor da cadeira, o professor Dr. Vítor Calvete, que entretanto compilou numa sebenta muitos desses conteúdos que estavam desatualizados no manual do professor Dr. Manuel Porto. Portanto, se quiserem, no fundo, ter as informações de um dos pontos do manual principal e desta sebenta, que procura também, em parte, simplificar a forma como é exposta a matéria para os alunos não estudarem por sebentas. Quanto a se estudar por sebentas é uma boa ideia ou não, eu deixo-vos aqui em cima um vídeo que já fiz sobre o assunto, para tu tirares as tuas próprias conclusões, se é favorável ou não estudar por sebentas. E enfim, eu acho que cada um tem que decidir, mais do que se deixar guiar pelas vozes das outras pessoas que dizem isto é que é boa ideia, aquilo é que é... Enfim, quanto à introdução a direito, dizer-te já que, ao contrário do que talvez estejas à espera, não é exatamente uma cadeira de introdução aos termos jurídicos complexos, e sim, aliás, tem bastantes termos jurídicos complexos, mas não é bem por aí o caminho da cadeira. O principal da cadeira é refletir sobre o que é afinal o direito. É uma cadeira muito mais filosófica do que propriamente Teoria Geral do Direito Civil, que aí sim, no segundo ano, pelo menos no nosso segundo ano aqui em Coimbra, vais aprender o que é um direito potestativo, o que é uso capião, o que é uma série de outros, enfim, termos jurídicos complexos que estás habituado a ouvir entre pessoas de direito, e finalmente vais perceber o que são. Quanto ao manual usado na cadeira, são as lições de introdução a direito do professor Dr. Pinto Bronze, e é também um manual unânime em ambas as turmas cá em Coimbra. É um livro grande, de facto, tem à volta de 900.000 páginas, e acaba por ser, enfim, uma leitura um pouco complexa, um pouco difícil de compreender para quem acabou de entrar agora no primeiro ano do curso e nunca antes teve contacto com direito na vida, mas de qualquer das formas eu prometi falar-vos quais é que são os manuais adotados, e a introdução ao direito é sobretudo este. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Dizer-vos também que existe outro vídeo aqui no canal a falar sobre esta questão dos manuais universitários, se é realmente necessário comprar todos, se é uma boa opção comprar todos, enfim, uma série de outras recomendações relacionadas com este tema. Vou deixar aqui em cima para vocês darem lá uma vista de olhos, caso não tenhas possibilidades de os comprar todos, porque, como podes ter visto, com certeza são preços muito significativos e nem todas as carteiras estão dispostas a pagar uma despesa desta dimensão, e ainda por cima todos os anos, porque no fundo no segundo ano vais voltar novamente a precisar de novos livros. Mas para todas essas pessoas que não têm possibilidade de comprar os livros, vou-vos falar nesse vídeo, não vou falar, já vos falei, nesse vídeo em questão, e pronto, podem ver outras alternativas para além de comprar os livros novos, e espero que tenha sido útil este vídeo, que esse vídeo também vos seja útil, e é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal para ficarem a par de outras novidades relacionadas com o mundo universitário, e é isso, até ao próximo vídeo, fiquem bem!